irmãos, amigos, mais uma vez bem-vindos aqui à nossa sessão para estudo da Escola Sabatina. Estou aqui com o Samuel Pires e com o Manuel Soares e juntos vamos aqui tentar explorar um pouco da história de Jonas, tirar alguns ensinamentos e sobretudo, aprender mais e aproximar-nos mais de Deus. Eu vou começar aqui com uma pequena oração. Querido Pai que habitas nos altos céus, Senhor, obrigado por estarmos a estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Jonas existiu, Senhor, e traz-nos alguns ensinamentos. Ajuda-nos a espelhar aquilo que deve ser aprendido com esta história nas nossas vidas. Possamos ser luzes onde quer que vivamos, onde quer que trabalhamos. Possamos refletir o Teu caráter, Senhor. Abençoa este estudo, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos a isso, não é? Bora lá. História de Jonas. Sabes, estava aqui a rever a lição e inclusive estava a ler aqui os quatro capítulos do grande livro de Jonas, né? E fiquei a pensar, agora, e deixo-te aqui uma pergunta. Será que Deus quis alguma vez destruir a cidade de Nínive? Ou isto foi uma estratégia para mudar a vida de Jonas? Olha, eu espero um dia ter a oportunidade de lhe fazer essa pergunta, mas não tenho uma resposta direta. Agora, eu acho que... Porque a Bíblia diz que Deus arrependeu-se, não é? Mas às vezes as palavras humanas são muito limitadas para descrever os aspectos e Deus, então tudo o que toca a Deus, as nossas palavras são muito limitadas e principalmente quando as traduzimos de outra língua para a nossa, é uma coisa que eu já me habituei a lidar com isso, é que as nossas palavras ficam sempre um bocadinho aquém se calhar do verdadeiro significado. Mas sabes uma coisa, eu tenho um apreço especial por Jonas. E eu acho que o autor desta semana foi buscar um bocadinho as razões pelas quais eu tenho o apreço por Jonas. É porque eu acho que eu me revejo um bocadinho em muitas situações da nossa vida e eu acho que todos nós, maior ou menor escala, nos conseguimos rever um bocadinho em Jonas. Jonas não é o herói. Jonas é o anti-herói, não é? A lição de sábado começa exatamente por dizer isto. Nem toda a gente é Abraão, que quando recebe um chamado, diz, sim senhor, aqui estou, para onde queres que eu vá, e eu vou. Há pessoas que recebem o chamado e fazem como Jonas, não é? E fazem um bocadinho como Jonas, porque nós, numa escala ou noutra, nós todos somos chamados para servir a Deus. Nós, pelo menos, temos essa convicção que estamos aqui. Efetivamente, o nosso trabalho é a missão de espalhar a mensagem de Deus. Agora, o que eu achei curioso é que Jonas foi exatamente aquele que recebeu o chamado, vai para Nínive, não é? Como tu dizes, porque com uma mensagem que não era boa, mas já lá vamos. E o que eu acho interessante, não sei se tu reparaste nesse pormenor, que os autores desta lição dizem, Jonas não se limitou a dizer que não. Jonas, além de dizer que não, vai exatamente na direção oposta. Isto só um bocadinho para quem nos está a ver e para quem nos vai ver e quem nos tenha alguma noção, os que ainda não têm. Nínive era uma cidade que se localiza onde é Mossul. Nós hoje em dia já não se fala tanto, mas durante muito tempo falou-se de Mossul no Iraque. Porquê? Por causa da guerra e por causa desta situação. Mossul, que era para onde ele devia ir, para Nínive, e ele foi exatamente no sentido contrário. Ele foi no sentido do sul de Espanha, aqui bem perto de nós, ali junto, tanto quanto eu sei, tenho alguma desculpa se estiver errado, mas eu julgo ali junto àquela costa de Valência, ou seja, ele não se limitou a ficar, ele fugiu. E tu achas que isso passa connosco? Muitas vezes, às vezes, quando nós sabemos onde é que devemos ir, que Deus nos indica que devemos fazer a missão ou que devemos seguir, nós às vezes paramos e não nos limitamos a parar, fugimos exatamente para o lado contrário, não é? Quer dizer, eu tenho episódios na minha vida que eu me revejo tanto nisto, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que temos sempre noção de sermos muito como Jonas, e que é, ok, eu não quero, não acho que deva ir, por vários motivos que nós já lá vamos explorar, e vamos exatamente no sentido contrário. Isto parece um bocadinho a história da minha vida, infelizmente, em alguns aspectos. O que é que tu achas? Achas que os cristãos passam por isto ou é uma exceção?
Eu acho que muitos de nós, e se calhar há pessoas que levam uma vida toda e não conseguem compreender isto, não entendem que nós somos apenas pessoas que vamos lançar uma semente e que nós não vamos conseguir fazer muito mais do que isso. E quando nós não entendemos isso, o desafio parece gigante. Quando nós não acreditamos que Deus vai fazer nem a outra metade, é os outros 90%. Claro que o desafio é gigante, porque nós olhamos para pessoas que aparentemente vão negar completamente a mensagem que nós temos, aparentemente não têm qualquer abertura, não têm qualquer sensibilidade para a mensagem de Deus. E claro que nós vemos que se tivermos que transformar aquela pessoa do 8 para o 80, para nós é uma missão impossível. Mas nós realmente não acreditamos ou nunca conseguimos experienciar isso, o poder de transformação de Deus na vida de uma pessoa, não é? E acho que esse também era um pouco o medo de Jonas. Jonas, que se calhar tinha mais alguns problemas, pronto, se calhar também tinha algum medo, até não sei se físico, de ir àquela cidade que era uma cidade perigosa, uma cidade violenta, e ele ia aparecer lá com uma mensagem, como quem ameaça, como quem diz, pá, vocês ou se mudam de atitude ou isto vai tudo acabar. Se calhar ele tinha algum medo físico, mas principalmente eu acho que ele tinha mesmo medo da não aceitação e que aquela mensagem seria em vão, para não dizer que Jonas tinha ali uma coisa a mais, que era a vontade que ele tinha que Deus destruísse aquela cidade, não é? Jonas estava numa fase assim um bocado espiritual, um bocado complicado, não é? Sabes, eu ia dizer uma coisa e tu foste, na minha opinião, direto ao ponto fulcral, que é, no fundo, o que eu acho que a história de Jonas, acima de tudo, com outros ensinamentos, mas que nos traz para os dias de hoje, que é percebermos um bocadinho a nossa perspectiva neste mundo. E muitas vezes nós temos uma perspectiva errada. Pensamos aquilo que achamos que somos uma coisa diferente do que aquilo que Deus nos pede de nós. Ou seja, eu acho que muitas vezes Deus mostra-nos aqui neste episódio de Jonas, como nós dissemos que é o antitipo, digamos, o antitipo não sei, mas é o anti-herói, é o anti-valente, é o que cada um de nós, se calhar, hoje em dia é. E Deus diz, eu até com Jonas, eu até com alguém que tinha estes problemas na sua vida como Jonas, eu consigo fazer dele um instrumento nas minhas mãos, que é um instrumento que efetivamente que Deus é que converte, Deus é que tem o trabalho, nós somos meros mensageiros. E aqui eu acho que nós quase podemos dizer, se Jonas tinha estas aparentes falhas que eu também tenho e que me revejo nelas, foi alguém que foi usado por Deus para uma determinada missão, então eu nos dias de hoje também, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, com os mesmos falhas de caráter, consigo ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas sabes uma coisa? Eu acho que muitas vezes nós olhamos aqui, sentado não sei quantos séculos depois, para a história de Jonas e dizemos, o Jonas não ouviu o chamado de Deus, não respondeu, então tinha que ter confiado em Deus, então não tinha que ter confiado em Deus. Mas se começarmos a pensar, imagina tu ou eu ou algum de nós numa situação em que Deus nos pede hoje para irmos a um sítio que é uma das cidades mais criminosas do mundo. Vamos pôr daquelas em que há um nível enorme de violência. Que vais pregar uma mensagem para os habitantes dessa cidade que são altamente violentos, que são altamente cruéis e que não querem ouvir, ainda por cima, que já têm já não gostam muito dos portugueses, não é? Tu vamos imaginar que és português e vais para lá. Eles já não gostam dos portugueses. Tu vais com uma mensagem que não é boa para eles. Eles são violentos. Se calhar, hoje em dia, é preciso também muita cura. Era preciso, se calhar, efetivamente pensar que se estivéssemos no lugar de Jonas... Sem dúvida. Não é? Eu começava a pensar, espera aí, olha, vais ali para o meio de um bairro do pior, dizer que eles que estão condenados, eles já não gostam de ti. Tu se calhar pensavas, espera aí, então, mas o que é que vai acontecer aqui, não é? E isso é o primeiro problema de Jonas. Eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que neste aspecto nós às vezes desvalorizamos um bocadinho Jonas e dizemos, Jonas devia ter confiado em Deus, Jonas devia ter sido como Abraão. Mas não é fácil ser como Abraão. E temos que reconhecer que a maioria de nós somos como Jonas.
Exatamente. Eu falo por mim, atenção, eu não estou a dizer que não, felizmente existirá pessoas que, como Abraão, respondem de imediato aos desafios. Mas eu acho que isto é um grande ensinamento, que é alguém como Jonas, alguém como eu, que tem medo de falar em público, medo de ser envergonhado, falar em público para quem não conhece, eventualmente, ou medo de ser envergonhado, ou medo de bater a uma porta, ou medo de ir num determinado sítio onde não consigo compreender bem a língua. Os medos que nós temos, efetivamente, Jonas tinhas e nós temos. Eu não sei, o que é que achas acerca disto? Se te revês também um bocadinho nestas inseguranças de Jonas e nestes comportamentos de Jonas, porque eu acho que isto é importante nós dizermos isto. Os problemas de Jonas são os nossos problemas de hoje em dia. Problemas, sem dúvida. Colocados de outra forma, noutra fase, Não é? noutro tempo, mas sem dúvida os problemas de Jonas são os mesmos que os nossos, e como tu estavas a dizer, nós às vezes abordamos a história de Jonas assim de uma forma um pouco superficial, mas quando estudamos com afinco e tentamos perceber assim como é que eram os tempos naquela altura, transportando para hoje, é exatamente como tu estavas a dizer, é como ir a um bairro problemático e não ir lá a favor e ir contra tudo o que está lá. Pessoas que gostam daquela vida, gostam de lá estar, realmente é muito difícil. É que, e tens toda a razão naquilo que estávamos a dizer e que estávamos a falar, e há outra questão que é aquilo que tu dizes, que nós achamos também que aquilo que nos é pedido é que assumamos uma posição que não é a que Deus nos pede, não é? Nós achamos que eu vou dizer uma coisa que se calhar para muitos vai chocar, mas é assim, que nós somos o martelo na mão do pedreiro. Nós não somos o pedreiro. Exatamente. Nós somos uma mera ferramenta. Tanto contribuímos para uma obra de arte como um martelo ou um pincel contribui, neste caso, um pincel para o quadro. Não é ele que o pinta. Ele é um instrumento através do qual aquele quadro é pintado. E nós muitas vezes achamos, não, eu não tenho capacidade porque eu não tenho capacidade para, como tu dizias há bocado, eu não tenho capacidade para isto, para salvar. Não, nós não salvamos, nós não fazemos nada. Exatamente. É? E acho que essa é a grande perspectiva. E depois acho que uma coisa que eu te ia dizer, que é, eu acho que nós somos um pincel e às vezes um pincel muito torto. Porque às vezes pomos à disposição do pintor, ainda continuando aqui com a imagem, mas continuamos a querer virar para um lado quando ele nos tenta virar para o outro, não é? E temos aquelas pequenos preconceitos e aquelas pequenas questões que o próprio Jonas também tinha, que é, ok, quando Deus disse, afinal, sim senhora, eles não vão morrer, o Jonas disse, bolas, então e agora? Eu vim para aqui pregar uma coisa e vai acontecer outra? E nós também importamos muito com o nosso ego, não é? Não achas que o nosso ego também é um fator muito, muito negativo em sermos mensageiros, em sermos, neste caso, missionários no nosso dia-a-dia, o nosso ego e as nossas decisões? Isto é outra coisa que me faz lembrar aqui a história de Jonas. O Jonas saiu da baleia, foi pregar, ele disse a mensagem que Cristo lhe tinha dito, eles não foram Deus não os fulminou e ele fica danado com o resultado. O que é que tu achas disso? Só acrescentando aqui estamos a falar um bocado, e eu acho que isto aqui é um ponto-chave e acho que pode mudar tudo na vida de um cristão. É que nós, na maior parte das vezes, não nos aproximamos o suficiente de Jesus para estarmos tranquilos em relação à nossa vida, estarmos em paz connosco próprios e muitas vezes o nosso foco está sempre em corrigir os nossos problemas. Estamos muito focados na nossa própria salvação. E com isso, e se calhar por não nos entregarmos 100% a Jesus, por estarmos ali com alguma coisa em falta, não quer dizer que nós alguma vez vamos ser perfeitos, não. Mas por não sequer, muitas vezes, nem tentarmos entregar 100% a nossa vida a Jesus, ficamos muito presos na nossa própria salvação. E não conseguimos sair lá para fora, não é? Encarar os outros
com o peito aberto e focarmos na salvação dos outros e focarmos em espalhar a mensagem, porque estamos muito presos na nossa própria salvação, porque não entregamos 100% a nossa vida a Jesus. Então ficamos presos aqui nas nossas coisas que temos que resolver. Não digo com isto que nós só vamos passar a mensagem quando formos perfeitos, nunca ninguém vai alcançar a perfeição. Mas o facto de nós, muitas das vezes, e é com tristeza que eu digo isto, não estarmos a tentar a 100%, prende-nos. Não sei o que é que tu achas disso. Eu acho que o que tu disseste é extremamente importante neste contexto, porque nós temos aqui uma questão que é: quanto menos próximo eu estou de Deus, menos próximo a minha vida está diária de comunhão com Deus, menos eu dedico tempo às coisas do alto, digamos assim, menos eu conheço a vontade de Deus e menos eu consigo compreender Deus. E digo isto porque nós muitas vezes assumimos perspectivas humanas de problemas divinos. E eu fiquei sempre com esta ideia que uma vez ouvi, com toda a razão, que é: nós vemos as coisas pelos nossos próprios óculos, pela nossa própria visão, e isso só é substituído quando nós nos aproximamos de Deus na nossa vida diária e começamos a conseguir ver as coisas numa perspectiva que Deus quer que nós as vejamos. E, efetivamente, nós muda-nos muito, e o que nos faz muitas vezes recuar é nós não acreditarmos que determinado desafio é possível, nós não acreditarmos que aquela tarefa é para nós não acreditarmos. Porquê? Porque nós não percebemos, não compreendemos bem aquela tarefa, não compreendemos bem o que Deus nos pede. Há uma palavra aqui na lição desta semana que é uma palavra que eu acho que já apanhámos em várias lições, que é mundo-evidência, não é? A visão que nós temos do mundo. E a visão que nós temos do mundo, muitas vezes, ela é uma visão que nós temos decorrente da sociedade onde estamos incluídos. E muitas vezes vemos as coisas de maneira com a sociedade onde estamos, a cultura onde estamos integrados. E só quando conseguimos sair um bocadinho daí e ver as coisas pelos olhos, neste caso, que Deus quer que vejamos as coisas, é que nós percebemos que às vezes o que nós pensávamos que era bom não é bom, o que pensávamos que era mau não é mau, as opções que tomamos e que parecem loucas aos olhos do mundo são opções sensatas, opções básicas que nós até podemos, e toda a gente diz que parecem sensatas, estão erradas. E por isso é que eu acho que já me aconteceu isso, e já aconteceu a qualquer pessoa, nós tomarmos opções porque estamos mais próximos de Cristo, mais próximos de Deus, que parecem loucas ou para as pessoas que nos rodeiam, mas nós sabemos que é o caminho que Deus quer que nós tracemos para a nossa vida. E eu acho que, mais uma vez aqui, Jonas tem exatamente essa função de mostrar-nos que o caminho certo nem sempre é o caminho mais lógico aos olhos humanos. A escolha de Jonas foi lógica: fugir, não se meter no furacão, não se meter naquela tarefa. Se calhar, logicamente, a solução dele foi correta. Mas não era a correta. E é o que tu dizes: se nós estamos longe de Deus, se nós estamos longe de uma comunhão diária, e se perdemos a nossa ligação e a nossa comunhão diária para com Deus, nós não vamos conseguir, e vamos fazer como Jonas, digo eu, que é olhar pelos olhos humanos e não conseguir ver pelas lentes do divino. E isso é tão importante. Sabes que eu acho que isso é o cerne do cristianismo. É a nossa ligação direta com o Criador. E dessa nossa ligação direta, e quanto mais tempo passamos com Ele, a orar, a ler, a aprender, a estudar a Bíblia, mais a nossa visão é moldada. E isso vai fazer com que nós deixemos de ser tanto Jonas e passemos a ser mais Abraão. E isso é muito importante para a nossa vida. Agora fazia-te esta pergunta, que tem a ver com a vida de Jonas, que eu acho que eu também me revejo muito aí, que é o facto de nós passarmos por uma grande experiência com Deus, e não sei se já te aconteceu isso, ou porque estivemos num retiro onde sentimos a presença de Deus, ou porque passámos uma experiência da nossa vida que sentimos bem a presença de Deus. Tu achas que isso muda o nosso caráter ou não? Achas que isso é uma questão definidora da nossa vida ou não? Eu sei que esta pergunta não é fácil, mas eu acho que todos nós já passámos um momento em que sentimos mais a presença de Deus.
Claro que sim. Muda, ou não desmuda? Claro que sim, mas olhando para a história de Jonas fugiu de Deus, Jonas teve um encontro com Deus, Jonas fez a vontade de Deus, Jonas afastou-se de Deus. Deus. Olha, excelente o que tu disseste, é mesmo isso. Isto parece que é um ciclo, e na verdade a nossa vida é um ciclo de aperfeiçoamento. Quem sabe Jonas percorreu esse círculo, mas acredito e tenho plena certeza que não voltou à estaca zero onde ele estava, não é? Isto é impressionante, porque eu acho que a história de Jonas mostra-nos também isso, e tu disseste muito bem, que é, as fases de Jonas foram exatamente essas. Ele acaba de viver uma grande experiência com Deus, de Deus o levar de volta, a chegar e faz a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus, e depois lá em cima. Lá vem o caráter dele ao cimo. E isso também é um ensinamento que não é só a nós que nos acontece. Isso a mim aconteceu-me imensas vezes. Vir de certas situações e andar ali um período que eu sinto-me mais em harmonia com Deus, sinto-me mais cristão. E depois acima, desculpa, a expressão é feia, logo meto a pata na poça e parece que lá vem o meu caráter ao de cima, e lá vem o meu mau feitio ao de cima, e lá vem os meus defeitos ao de cima. E eu acho que isto também nos ensina aqui, que é, não é uma vez em contacto com Deus, em contacto com Deus para sempre, e todas as minhas atitudes irão ser santificadas e separadas do resto do mundo para sempre. Eu vou ser como Jonas. Infelizmente vou-me esquecer, se calhar, do que é que me aconteceu, e vou voltar a ver, e se me afasto de Deus, volto aos meus antigos caminhos e à minha antiga teimosia e ao meu antigo preconceito e à minha antiga maneira de agir. E há mas não é igual. Não continuo completamente igual. Todas as experiências me enriquecem, não há dúvida. Agora, há uma coisa interessante também na história de Jonas, que eu acho que é uma coisa que também muito bela e muito interessante. A história de Jonas acaba também em suspenso. Sim. Nós não sabemos, efetivamente, para onde é que caiu o pêndulo de Jonas, digamos assim. Se efetivamente, qual foi o resto da vida de Jonas. Nós sabemos que ele cumpriu a vontade de Deus, voltou e Deus fez-lo compreender, não é? Novamente, a sua vontade. E há aqui uma coisa que eu acho interessante, que é aquilo que nós aqui falávamos, que é uma coisa tu podes-me dizer, podes falar comigo, podes-me tentar explicar as coisas, e Deus podia fazer isso, dar um sermão a Jonas, não é? Tentar-lhe explicar, mas não. Deus, mais uma vez, de uma forma excelente, fê-lo passar por uma nova experiência, e essa nova experiência abriu novamente a mente dele outra vez à visão de Deus para com o mundo. Tu não sentes isso também? Que eu às vezes que uma coisa é falarmos, outra coisa é experienciarmos. E muitas vezes Deus volta-nos a dar uma experiência que até podemos não achar que é boa, para voltarmos outra vez a compreender a verdadeira vontade de Deus. Não sei o que é que achas sobre isto. Eu acho que é muito engraçado esta história da planta. Como Deus remata esta história, parece daqueles vídeos que a gente às vezes vê, aquelas frases inspiradoras, e Jonas aqui, nesta pequena história, Jonas pensa que a planta não é uma bênção, nem pensa como se fosse uma bênção, é uma recompensa pela boa obra que ele fez de ter ido pregar a Nínive. Exatamente. E Deus acaba com aquilo de um momento para o outro e pergunta-lhe, então estás com pena da planta, que não fizeste nada para amostecer, e estás chateado porque eu poupei a vida de 100 e tal mil pessoas. E isto às vezes é importante, não é? Porque eu aqui mais uma vez, eu espero que não me levem a mal, eu acho que aqui mais uma vez se vê um bocadinho o humor de Deus, e um humor no bom sentido. Deus cria aqui quase uma alegoria, quase uma imagem que é, ok, eu vou-te dar uma planta, vou-te dar sombra, tu vais gostar, vais acarinhar uma coisa que é mínima comparada com a humanidade, e tu vais ficar triste com coisas poucas quando não compreendes que eu ficaria triste por perder os meus filhos. E Deus às vezes aqui parece um bocadinho, claramente dá uma imagem de um pai a fazer os seus filhos verem às vezes coisas que nós somos tão crianças, digamos assim, desculpem a expressão, crianças no sentido de estarmos tão focados e não conseguirmos compreender a vontade dos nossos pais. E anos mais tarde é que vimos a compreender, quando se calhar muitos de nós passarão pelas mesmas experiências,
é que conseguem compreender muito o que é que os pais passaram, o que é que os pais queriam, o que é que os pais sofriam. E aqui Jonas conseguiu compreender que Deus, enquanto pai, sentia-se triste por perder aqueles seus filhos, muito mais do que ele se sentiria pela experiência que passou de perder uma planta que achava como sua e que era tão insignificante, mas que ele acarinhava. E isso é impressionante, não é? Nós às vezes acarinhamos pequenas coisas e não percebemos que Deus tem outros valores e outra escala de valores, não é? Eu achei super engraçado quando li aqui a resposta de Jonas, e esta resposta é daquelas que, se fosse hoje em dia, nós dizemos, leva a taça. E quando Deus poupa Nínive, ele diz, ó Senhor, então não foi isso que eu disse, ainda estava lá na minha terra, por isso é que eu fui para Tarsis, então já sabia que tu ias poupar esta gente, já sabia que tu te arrependes do mal. E esta intervenção de Jonas, para mim, é mesmo... Mas Jonas aí, epá, é o que eu digo, eu revejo-me, infelizmente, eu não digo isto com orgulho, atenção, eu digo isto com tristeza, mas ao mesmo tempo sinto-me um bocado confortado com a história de Jonas, porque penso, bem, a Bíblia não é feita de pessoas de carne e osso, e isto é-nos dito também, a Bíblia não nos conta só os aspectos positivos, também conta os aspectos negativos. E quantas vezes é que nós fazemos uma coisa e que achamos convictamente que estamos a fazer a vontade de Deus e até passamos uma determinada vergonha, ou porque gozam connosco, e depois dizemos, então eu estava a fazer o que era correto, estava a fazer o que me eras pedido, estava a tentar andar nos teus caminhos e agora fui gozado por isto. Eu já sabia que isto ia acontecer. Quer dizer, nós não sabíamos, mas parecemos que quando somos contrariados, estamos a ver as coisas daquela nossa maneira e não conseguimos compreender, não é? Parece aquela questão de que eu já sabia que isto ia ser assim, eu vim para aqui, fiz a tua vontade e fui envergonhado. E de que é que eu estou preocupado? Não com as pessoas que foram salvas, não com a vontade de Deus, mas estou preocupado com a figura que eu faço. Estou preocupado com o meu ego. Eu é que fui rebaixado, eu é que não fui. Até eu era para ser tido aqui como um grande profeta, que ia profetizar e isto ia acontecer. Até eu faço uma profecia, agora a profecia não acontece. O que é que vão achar de mim? E acho que isto às vezes é um principal obstáculo, que é, então se eu vou fazer a tua vontade, se eu vou dizer em público que sou adventista, se eu vou partilhar a minha fé no criacionismo, o que é que vão pensar de mim? Que eu não sou inteligente? Vão pensar de mim o quê? Que eu acredito em fábulas? Vão pensar o quê? E isto eu acredito. E isto às vezes inibe-nos claramente de espalharmos as nossas convicções. Porque às vezes pensamos como Jonas, se eu fizer isto, mas tu vais-me compensar por isto vai ter que valer a pena. Exatamente. Depois de eu pregar isto tudo e me sujeitar isto tudo, quer dizer, não me vais falhar na minha vida, não é? Isto vai correr mal. Quase que nos apetece dizer, quando eu digo que acredito na criação e todos gozam comigo, vais fazer cair um raio dali à frente para eles saberem que eu estou correto, não é? Mas as coisas não são assim e efetivamente nós não sabemos o que é que as nossas palavras, os nossos atos, onde vamos e como vamos, seguindo a vontade de Deus, o que é que vão reproduzir, o que é que vai acontecer, não é? Entre se calhar 3 ou 4 colegas teus que te vão enxovalhar e gozar se tu dizes que acreditas na criação e que, como está na Bíblia, eles vão dizer, mas tu és louco, isso é uma fábula, isso é não sei o quê, vão gozar contigo, mas se calhar naqueles 5 ou 6 que vão gozar contigo, se tu não te preocupares com isso, há de haver ou poderá haver alguém que nem sequer tu estás à espera que até acredita e vem a querer descobrir mais sobre Deus. E isto parece uma irmã nossa, não sei se tu reparaste nisso, não sabes atrás, dizia-nos na escola sabatina, mas eu distribuo os folhetos, mas eu não sei fazer mais nada, eu não vejo nada, o que é que eu vou fazer? E, efetivamente nós não sabemos, nós não, a maior parte das vezes não colhemos, não é? Nós a maior parte das vezes somos chamados a semear. Para outros colherem, ou às vezes conseguimos colher o que os outros semeiam. E Jonas não compreendia isso, não é? Que o seu trabalho foi bem feito, cumprindo a vontade de Deus, apesar do resultado não ser o que ele humanamente estava à espera que acontecesse. Eu acho que em pequenas palavras, o que é que nós podemos resumir das principais lições a retirar aqui da história de Jonas? A Bíblia não nos diz que Jonas era nenhum pregador eloquente, não era erudito, não sabemos quais eram as suas capacidades intelectuais,
Sabemos, sim, que apesar de uma grande luta que ele travou, Jonas acabou por ser um mensageiro, acabou por se disponibilizar, e não sendo ele, se calhar, o maior dos pregadores, Jonas, ao fim e ao cabo, salvou milhares de pessoas, não é? Não, o Jonas foi um instrumento para a salvação de milhares de pessoas. Se tu dizes, ele podia não ser um pregador, porque ele não pregou grandes discursos. Ele disse exatamente o que Deus lhe disse, mas teve um resultado fantástico. O resultado que muitos esperam e não conseguem, que é efetivamente aquelas pessoas arrependeram-se, porque efetivamente ele, de um momento para o outro, teve um resultado brutal. Mas mais uma vez, eu acho que a história de Jonas demonstra que é disponibiliza-te para seres um instrumento. E ser um instrumento nas mãos de Deus para aquilo que Deus quer. E o instrumento é exatamente isto. É alguém que não segue a sua própria vontade, segue a vontade do seu mestre. É alguém que se predispõe a fazer uma tarefa nas mãos do seu mestre e que não se preocupa, porque, no fundo, se estiveres em boas mãos, tu vais participar de uma obra-prima, não é? Tu vais participar de uma obra fantástica. Mas é quando tu dizes, eu por mim nada valho, eu por mim nada tenho, eu sou apenas alguém que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. E decidindo ser utilizado para o bem nas mãos de Deus, eu posso não saber falar, eu posso não saber ser eloquente, eu posso não saber estar como nos momentos certos, nos sítios certos, dar as respostas certas, eu posso ser introvertido, eu posso ser estarola, eu posso ser tudo. Mas nas mãos de Deus eu sou transformado. Porque a salvação não sou eu que a dou. Eu sou alguém, um veículo, não é? Eu sou um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus. E Jonas, acima de tudo, eu acho que respondendo e voltando um bocadinho à tua pergunta inicial, a história de Jonas na Bíblia não está tanto pela salvação de ninguém ou pela mensagem, mas está exatamente na minha opinião pessoal, para nós conseguirmos compreender que qualquer um de nós é apto para ser um instrumento nas mãos de Deus, apesar de termos os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas voltarmos ao ponto zero depois de passarmos em experiências e todos nós somos aptos para ser um instrumento nas mãos do mestre. E é a grande história de desafiar. Desafia-nos a todos a lançarmos o nosso pão sobre as águas e passado algum tempo vamos recolher os frutos dessas sementes que lançamos diariamente. Ou se não recolhermos, não é? Alguém poderá recolher. E muitas vezes nós nem sabemos se vão ser recolhidos ou não. Agora, a única coisa que põe-te ao dispor da vontade de Deus. E basicamente isso é tão fácil de falar, mas é tão difícil de fazer. Principalmente porque nós somos como Jonas. Voltamos ao mesmo. O nosso ego vem ao de cima, os nossos medos vêm ao de cima, o nosso preconceito vem ao de cima. E isso tudo faz com que nós não nos deixemos guiar e queremos ser nós a guiar. E basicamente o que Deus diz é, enquanto fores tu a guiar, vais para Tarsis. Enquanto for eu a guiar, vais para Nínive. Em Tarsis não fazes nada, em Nínive és um contributo para a salvação de muitos. Nós podemos neste momento não estar a viajar para Tarsis ou para o outro lado, podemos não estar na barriga de um peixe, mas uma coisa que nós temos que ter é um encontro pessoal com Deus, como Jonas teve, antes de partir para algum outro sítio, porque não nos podemos esquecer que antes de fazer alguma coisa, ele teve um encontro pessoal com Deus. Então é muito importante nós também nos mentalizarmos disso, que primeiro temos que ter um encontro pessoal com Deus nas nossas vidas, e aí sim podemos ir. Eu acho que podíamos deixar o desafio para quem nos está a ver, para quem nos vai ver, que efetivamente que procure efetivamente no seu dia-a-dia buscar a Deus. E no seu dia-a-dia, que é o que tu dizes, que para mim, pessoalmente, é a chave de tudo. É a chave da minha comunhão e do meu conhecimento e convivência com Deus. Se eu buscar a Deus diariamente e se procurá-lo buscar cada vez mais e mais, e muitas vezes não vamos conseguir num dia, não vamos conseguir no outro, vamos andar para trás, para a frente, mas isso é a chave para nós percebermos o que é que Deus pretende de nós. E para nós diminuirmos o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer, e com isso também desaparecerem os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas vergonhas, e admitirmos que se Deus me conduz, eu vou para onde Deus me conduz. E isso é abdicarmos, que acho que é uma coisa muito difícil, mas só com a comunhão com Deus é que conseguimos, que é abdicarmos
da nossa própria vontade, da nossa própria sabedoria, em prol da sabedoria de Deus para as nossas vidas e da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu acho que tu tocaste nos pontos certos. É exatamente isso, que é buscar a Deus em primeiro lugar, e se buscarmos a Deus em primeiro lugar, vamos ser, independentemente do que nós sabemos, estudamos, falamos, vamos ser instrumentos de sucesso nas mãos do nosso Deus. O sucesso pode não ser visível por nós, mas um dia vamos perceber esse sucesso, não nosso, mas de Deus, por nosso intermédio. Eu acho que é o desafio que acho que nós temos que deixar para todos é aproximem-se de Deus, deixemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Eu acho que é o grande. Às vezes nós pensamos como é que vamos fazer isto, como é que nos vamos aproximar de Deus. E eu lembro-me muito das palavras do pastor Eduardo Teixeira, porque ele realmente sabe onde é que está o ponto de viragem, e ele, em muitas intervenções que eu já o ouvi fazer, ele vai sempre buscar isto. Passa por acordarmos mais cedo, todas as manhãs, mais cedo que os outros todos, e temos um encontro pessoal com Deus. Porque ele sabe que no longo prazo, nesta maratona, é esta a consistência que tem que haver. Nós às vezes temos aqui alguns momentos assim de grande comunhão com Deus, mas o professor Eduardo Teixeira dizia muito isto, passa sempre por nos levantarmos mais cedo que todos, ter um momento sozinho com Deus, ler a palavra de Deus logo cedo pela manhã. E eu já experimentei fazer muitas vezes isso e realmente é gratificante. É gratificante Nós precisamos ter efetivamente essa noção de que ninguém vai começar a fazer orações de 3 horas, não vamos. Ninguém vai começar a fazer meditações de 5 horas, não vamos. E, efetivamente, e há dias que nós vamos conseguir fazer, e acho que já deves ter passado por isto, como eu também passei, conseguimos períodos até ter essa ligação com Deus, e depois vamos, por um motivo fútil, parvo, que não percebemos, vamos abaixo e estamos uma temporada sem o fazer. Mas parece que temos vergonha de voltar ou adiamos sempre a volta. Eu acho que isso é o pior, que é caíste, levanta-te. Hoje não consegues, amanhã vais conseguir. E é um bocadinho, é equiparada, e uma coisa é certa, não vamos estar à espera que nos apeteça, porque se calhar o apetecer estar na cama quentinho de manhã vai ganhar. E temos que ser disciplinados, e essa disciplina vai-nos trazer tanto resultado para nós. Não é amanhã, é à noite, não é à noite, é à hora do almoço, mas o importante, acima de tudo, claro que o ideal será de ser sempre de manhã, passarmos o nosso tempo acima de tudo. Mas eu uma vez ouvi um amigo nosso também dizer, e é verdade, nós às vezes pensamos que o dízimo e falamos no dízimo no aspecto monetário, dos 10%, mas os 10% devem ser o 10% também do nosso tempo, e do nosso tempo a agir, a estar com Deus, e a agir e a fazer o nosso trabalho, e a desenvolver o nosso trabalho em prol de Deus. E isso vai-nos deixar uma comunhão muito diária com Deus. E isso vai-nos fazer com que, mais uma vez digo, nos aproximemos um bocadinho mais de Abraão e não sejamos tanto como Jonas foi no início da sua mensagem. Agora, vamos cair, vamos tropeçar, vamos ficar em baixo e temos que nos ajudar uns aos outros a nos levantarmos. E isso acho que é o importante para nós enquanto igreja. Foi um prazer estar aqui contigo, Samuel. Obrigado. Ao final do nosso tempo. Obrigado a todos os que nos ouvem ou que nos ouviram até agora e que procurem, neste caso, meditar também na nossa lição, partilhar na Escola Sabatina, em classe, nas igrejas, onde forem, onde tiverem a oportunidade de ir. Se não forem adventistas e tiverem curiosidade, procurem a Igreja Adventista mais próxima. Nós estamos todos braços abertos para vos receber e que possam ter um resto de boa semana e em paz e com Deus, e procurar deixar um tempinho da vossa vida e cada vez que o tempo aumente para podermos mais estar mais com Deus, como o Samuel dizia, é se calhar a chave para a nossa vida e para uma vida mais plena. Obrigado a todos. Obrigado.